Meus irmãos, então João capítulo 17, do versículo de 1 a 5. Então veja o que o texto nos diz, segundo a pena do apóstolo João. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós, na tua presença, neste culto dedicado ao Senhor, pela mediação do Rei, Salvador, mediador Jesus Cristo, nós agora lemos tua palavra e pedimos ao Senhor que venha nos falar pela mesma, pela pregação da mesma. Ó Deus, abençoa o pregador, ó Deus, para que ele seja fiel naquilo que ele irá falar acerca do texto inspirado, ó Deus, e abençoa, Pai, aqueles que ouvem, que ouçam não só com os ouvidos, mas entendam com o coração, ó Deus, e creiam em Jesus Cristo, e descansem na sua glória e obra, e que rendam louvores a Ti, ó Pai, que enviaste Teu Filho para consumar, como de fato fizera, a obra que de fato deste a Ele. Assim, confiados no Filho, por intermédio do Santo Espírito, por quem oramos ao Senhor, nós te pedimos, ó Pai, estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, orações finais, depois de palavras de despedida, eram comuns na cultura em que nosso Senhor estava inserida nessa cultura, e também comum no Antigo Testamento. Quando líderes do povo iriam se despedir do povo, porque chegara a hora, por exemplo, da sua morte, eles, depois de palavras finais, de palavras de despedida, eles oravam, eles faziam oração a Deus. Isso acontece, por exemplo, com o patriarca Jacó, lá em Gênesis 49, quando Jacó está próximo da morte, ele diz as suas palavras e as suas bênçãos finais a seus filhos e também faz uma oração a Deus. Também Moisés, veja como Jacó, o patriarca, e Moisés, o grande legislador, Moisés lá em Deuteronômio, no capítulo 32 e no capítulo 33, também fala palavras de despedida. Moisés está próximo da morte, de partir para a presença de Deus. E ele, depois de falar palavras finais, ele também ora ao Senhor, lá em Deuteronômio 32 e 33. Por isso, irmãos, um discurso de despedida seguido por uma oração não era incomum. E é isso que nós encontramos aqui. Jesus Cristo, ele vem falando palavras de despedida desde o capítulo 14, quando ele está ali no cenáculo com seus discípulos. Ele está se despedindo deles naquela quinta-feira à noite, que antecedia a sexta-feira, chamada a Sexta da Paixão, onde Jesus Cristo entregaria a sua vida, como de fato fez, pelo seu povo, por sua igreja. Então ele está se despedindo, e depois de falar as suas últimas palavras, ele faz uma oração ao Pai. E esta oração que está aqui registrada no capítulo 17, Ricardo, do Evangelho de João. Essa oração ela é conhecida, ela é famosa, porque ela é muito bonita, ela é poderosíssima, a oração do Senhor Jesus Cristo. Ela é conhecida como a oração sumo sacerdotal. Por que é assim conhecida?
Porque aqui Jesus não só roga por ele, como nós veremos, mas também pelos seus. Ele está pedindo a Deus por aqueles que são dele, pelos seus discípulos, pela sua igreja. Então é isso que o sacerdote faz, não é? O que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento? Ele intercedia a Deus pelo povo. O sacerdote era a voz do povo diante de Deus. Ele rogava pelo povo diante de Deus. É por isso que essa oração é chamada oração sacerdotal, sumo sacerdotal de Cristo, porque ele está aqui também intercedendo pelos seus diante de seu Pai, pedindo que o seu Pai guarde os seus, santifique os seus, una os seus nele. Ele faz vários pedidos pelo seu povo diante de seu Pai. Por isso, oração sacerdotal, porque ele está intercedendo pelos seus diante de Deus. Essa oração, meus irmãos, ela é estruturada, ela é dividida em 3 grandes partes. A primeira parte é a parte que nós lemos, de 1 a 5. Nessa parte da oração, Jesus ora por ele. Tanto que nós vimos aí, né? Pai, glorifica-me junto de ti, está pedindo por ele. Ok? Isso de 1 a 5. Dos versículos de 1 a 5. Dos versículos de número 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos, por aqueles que estavam com ele ali. Não são aí todos os discípulos como nós somos. Ele está orando por aqueles que estavam com ele, os apóstolos que estavam ali. Ok? De 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos. E a parte final, terceira e final parte da oração, que vai do versículo 20 ao 26, ele ora pela igreja. Ele ora por nós, aqueles que viriam a crer nele. Tanto que lá no versículo 20 ele vai dizer assim, olha o versículo 20, ele vai dizer assim: não rogo somente por esses é aqueles que estavam com ele naquele dia, naquela noite ali de quinta-feira no cenáculo, não rogo somente por esses, agora veja, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Então Patrick, Nébora, Paula, Guilherme, ele estava, Jesus também ali orando por nós, por mim e por você. Eu não rogo só por estes, Pai, que me deste aqui, que estão aqui. Eu rogo por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Essa oração é tão especial para nós, que Jesus orou nela, por nós também. Ele pediu por mim e por você. Nós estamos incluídos nessa oração do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é tão querida, essa oração, e tão importante. Mas nós vamos agora, irmãos, nos determos a primeira parte desta oração, que é a parte em que Jesus ora por ele. Ele começa pedindo a Deus o Pai algumas coisas acerca dele mesmo, do Filho, de Jesus. Olha aí, versículo de número 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. E estas coisas que Jesus falara, irmãos? Como diz aí, tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? As coisas acerca do seu discurso de despedida. Tudo que nós vimos desde o capítulo 14 até este capítulo 17. Tudo que nós vimos até aqui, as palavras de Jesus no cenáculo, naquele local onde ele ceava com seus discípulos, estão incluídas aqui nestas coisas que o texto diz. Tendo falado estas coisas, então tudo que ele disse naquela noite no cenáculo, aquelas palavras de despedida. Então ele levantou os olhos ao céu e disse, e aí ele vai começar a oração. Então por isso que é uma oração aqui. Ele vai levantar os olhos ao céu e vai dizer Pai. Então ele está orando, ok? Olha aí, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Bom, irmãos, nós estamos já agora, mais que já conscientes e sabedores de que hora é esta. Já falamos várias vezes aqui da hora. No texto bíblico, quando Jesus fala, não é chegada a hora, não é chegada agora, é chegada a hora, e agora novamente a hora é chegada. Irmãos, a hora era iminente, ela estava próxima, agora ela é chegada. É chegada a hora. E que hora é essa, irmãos? É a hora que o Pai estabeleceu que por meio do Filho ele fosse glorificado. Como é que o Pai será glorificado por meio do Filho?
E como é que o próprio Filho será glorificado por meio dessa hora? Por dois aspectos. Primeiro, a hora é a hora da morte, da ressurreição e da exaltação do Filho aos céus. Então quando a gente pensa na hora, quando João fala da hora, quando Jesus fala da hora, que hora é essa? É a hora que marca o evento, morte, ressurreição e ascensão. Por meio desta hora, o Filho é glorificado. Por quê? Porque cumprindo esses eventos, ele obedece ao Pai. Morrendo pelos seus, ele está obedecendo ao Pai. E o Pai glorifica o Filho que obedece. O Pai dá honra ao Filho que obedece. Então o Filho é glorificado nessa hora. Porque ele está fazendo a vontade do Pai, e o Pai glorifica o Filho quando o Filho obedece. Ao mesmo tempo, como nós veremos, o Pai também é glorificado nessa hora. Por quê? Porque ao morrer, ressuscitar e ascender aos céus, o Filho dá glória ao Pai, e os homens também dão glória ao Pai por tal obra do Filho enviado pelo Pai. Então o Pai é glorificado pelo que o Filho fez pelo povo. Então veja, não só o Filho é glorificado nesta hora, como Jesus vai pedir aqui, mas também o próprio Pai, como nós veremos, é glorificado por meio desta hora. O Filho, porque por meio desta hora obedece o Pai, e o Pai glorifica o Filho que obedece. O Pai é glorificado porque os homens dão glória ao Pai por ter enviado o Filho para essa hora, e por meio dela salvar os homens. Então tanto o Pai quanto o Filho são glorificados nesta hora. Essa hora é muito importante, ela sempre foi muito importante para João. João sempre vem falando de Jesus, falando não é chegada a hora, não é chegada a hora, agora é chegada a hora, e novamente aqui. Ok? Então, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho. É interessante aqui, irmãos, antes de nós entrarmos aqui em glorifica teu Filho, que a soberania de Deus, os seus decretos, não nos impede a oração. Quer ver? Algumas pessoas falam assim, se Deus sabe tudo, por que orar? Se Deus decretou tudo, por que pedir a Deus, se Ele decretou tudo? Irmãos, eis aqui um exemplo de que a soberania e os decretos de Deus não nos devem impedir a oração. Pelo contrário, devem nos levar à oração. Porque Jesus diz aqui, Pai, é chegada a hora. Essa hora, irmão, já estava decretada desde o início. Tanto que Jesus diz, é para esta hora que eu vim. A gente já passou por isso, né? Quando a gente viu lá os gregos procurando Jesus. E aí, Jesus diz assim, o que direi eu nessa hora? Se é por esta hora que precisamente eu vim. Então, ou seja, Deus já havia decretado na eternidade que o Filho iria morrer pelo seu povo. Lembra o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Então, ou seja, já havia o decreto soberano de Deus. Mesmo assim, Jesus orou segundo o decreto. Então, a soberania de Deus não nos impede a oração, pelo contrário, deveria nos incentivar. Então, por exemplo, a eleição, o texto vai falar sobre eleição aqui, daqui a pouco. A eleição que Deus elege uns e não outros. Se Deus elege uns e não outros, por que orar? Irmãos, para que os eleitos sejam alcançados. Se Deus tem eleitos, então nós devemos orar para que, segundo o propósito de Deus, eles sejam alcançados, como Deus prometeu, porque nós queremos ver essas coisas. Nós queremos nos alegrar com essas coisas. Nós queremos ser testemunhas dessas coisas. Então o Senhor alcança os seus eleitos como prometera. Nós sabemos que os eleitos são alcançados por meio da pregação, então nós oramos, Senhor, que a tua pregação prevaleça, que mais missionários surjam, que mais pastores sejam levantados, porque é assim que o Senhor determinou para que o povo do Senhor seja salvo. Então nós oramos segundo o decreto e oramos confiadamente, sem medo de sermos frustrados, porque Deus soberanamente decretou essas coisas. Então nós não seremos jamais frustrados em nossas orações, quando elas se baseiam nos decretos, na soberania divina. Então veja, o ponto aqui é que Jesus não foi impedido de orar porque o Pai tinha decretado algo. Pelo contrário, o decreto do Pai o incentivou a orar. Ou seja, ó Deus, se o Senhor decretou que eu passasse por esta hora, então glorifica-me a mim nesta hora, ou por meio desta hora. É a mesma coisa, Pai, se o Senhor me elegeu para a vida,
antes da fundação do mundo, se eu sou um eleito, então Deus, faça eu viver como eleito. Está vendo? Como a eleição te deveria, a mim, a você, incentivar a oração. Senhor, se eu sou um eleito, se o Senhor tem os seus eleitos, antes da fundação do mundo, então o Senhor me dá a graça de viver como um, porque eu creio ser um, então me ajude a ser como um eleito. Então eleição, soberania, decreto divino, nada disso impede a oração, pelo contrário, deveria ser de fato combustível para as nossas orações. Jesus então, tendo chegado a hora, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho. Irmãos, a ideia aqui é a glorificação, é restabelecer ao filho a glória que ele tinha antes de esvaziar-se a si mesmo, deixando a sua glória junto do Pai e tomando a cruz e humilhando a si mesmo. Veja, irmãos, aqui não quer dizer que Jesus não fosse glorioso em si mesmo. Tanto que o apóstolo João diz que, quando fala ainda no capítulo 1 desse evangelho, desse mesmo evangelho, João diz lá: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja, não quer dizer que Jesus não era glorioso em si mesmo, não era belo em si mesmo, mas a ideia de que quando ele deixou a glória junto ao Pai, aquele ambiente glorioso, as coisas celestiais, a sua glória, onde os anjos o serviam, ali cantando santo, 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 aquele que está no trono, quando ele deixou a sua glória para humilhar-se, fazendo-se carne, então ele foi privado momentaneamente daquele ambiente glorioso que ele tinha junto do Pai. Jesus continuou glorioso quando ele veio à terra, porque ele é o Deus encarnado, o homem perfeito, ele tem a sua glória, mas o ambiente glorioso, a plenitude de sua glória foi limitada, porque ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou aquela glória, e agora ele está pedindo: Pai, restitui-me aquela glória que eu tinha junto de ti. É isso pelo que o filho pede. É o que Paulo está dizendo, que quando Jesus se encarnou, ele tomou, por assim dizer, a escada da humilhação, ele deixou a glória e se humilhou. Olha o que Paulo diz, ou escreve aos Filipenses, dizendo assim: pois Jesus, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Usurpar aqui, a ideia de Cristo não julgar como usurpação, é que ele não se agarrou a ser como Deus, como algo que ele não pudesse abrir mão. Então, é mais ou menos a ideia de alguém que se apega a algo que é dele, e não larga de jeito nenhum, não quer largar de jeito nenhum, porque tem direito a isso. Jesus não fez isso. Ele é Deus, ele tem a glória de Deus, ele compartilhava com a glória de Deus, mas ele, por amor a nós, ele abriu mão daquela glória que tinha junto do Pai, daquela plenitude gloriosa, daquele contexto glorioso. Ele abriu mão, ele não se apegou àquilo, mas ele deixou, por amor a nós, ele deixou aquilo. Então a ideia de não julgou como usurpação ser igual a Deus é isso. Ele não se apegou a estas coisas, mas abriu mão. E diz Paulo: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo, veja a humilhação, a escada da humilhação. Ele era Deus, mas ele não julgou apegar-se a isso. Ele antes se humilhou, esvaziando a si mesmo, assumindo a forma de servo, continua o texto, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, vai descendo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então veja a escada da humilhação: Deus, homem, servo, maldito, porque cruz é maldição, lembra? Maldito aquele que for pendurado. Deus, homem, mas não é um homem cheio de riquezas terrenas, cheio de glória terrena, não, servo, se fez servo, um homem servo, e não é um servo qualquer, é um servo que se fez maldito. Então, a humilhação. Então Jesus humilhou-se, daí, agora na oração ele diz: Pai, glorifica-me junto de ti, faz com que eu retorne à glória que eu tinha. E é o que Paulo vai dizer, vai continuar dizendo no texto de Filipenses. Olha o que Paulo continua dizendo:
pelo que Jesus fez, Deus também o exaltou sobremaneira. Agora veja que agora a escada da humilhação se torna a escada da exaltação. É como se fosse um U, de Deus a maldito, de maldito a exaltado. Agora a escada é contrário, ele desceu, agora ele vai subir. E aí Paulo diz assim, de tal maneira que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, continua a exaltação, para que ao nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho dos céus e da terra, vai estar subindo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, é disso que Paulo está falando na segunda parte, que Jesus Cristo está orando aqui. Glorifica-me, porque eu me esvaziei de mim mesmo, segundo o que ordenaste. Agora, ó Pai, glorifica-me junto de ti. Restitui a glória que eu tinha, antes de deixá-la, por amor de ti e por amor dos homens. Irmãos, vocês percebemos aqui, que o caminho da glória do Senhor Jesus Cristo envolve a cruz. No mesmo versículo, fala-se de, Jesus ora, falando de sofrimento, que é a hora, é chegada a hora, é a hora da cruz. Fala de sofrimento e glória. No mesmo versículo. Pai, é chegada a hora da cruz. Glorifica-me. Cruz e glória. Sofrimento e exaltação. Irmãos, esse foi o caminho de Jesus. O caminho para a glória do Senhor Jesus Cristo passa pela cruz. O nosso também. Irmãos, prestemos atenção nisso aqui agora. O caminho da nossa glorificação junto de Cristo passa pela cruz. Passa pelo nosso sofrimento por amor a Ele nesta vida. Nós também temos uma cruz a qual fomos chamados a tomar. Essa cruz é sofrer fazendo a vontade de Deus, assim como Cristo sofreu. Se nós desejamos ser glorificados juntamente com Cristo, nós devemos juntamente com Ele sofrermos, segundo a vontade de Deus, pela vontade de Deus. O Senhor Jesus, para que não haja dúvida, nos chama a tomarmos a nossa cruz. Ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja, dia a dia. Nós nos expomos, ou devemos nos expor ao sofrimento pela vontade de Deus, dia a dia. Dia a dia fazer a vontade de Deus e estarmos dispostos a sofrer por isso, que é tomar a nossa cruz. O caminho da glória, meus irmãos, é o caminho da cruz, do negar-se a si mesmo, do morrer para o mundo. Só assim, meus irmãos, temos a promessa de glória. Se nós, eu e você, Vitória, Valcácer, Davi, Ângela, Valdir, se eu e você, meu irmão, não tivermos dispostos a tomar a cruz deste mundo, a sofrer por amor à vontade de Jesus, nós não temos parte com Ele. Nós não temos parte na glória. Paulo diz assim, se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, 17. Se com Cristo se por Ele nós sofremos aqui, com Ele nós seremos glorificados. O nosso caminho também é cruz e sofrimento. Cruz e sofrimento. Podemos, irmãos, alguém entre nós aqui pode não estar disposto a sofrer por Cristo, fazendo a sua vontade. Todavia, não há promessa para este de glória eterna. Vejam, meus irmãos, nós podemos decidir aproveitar o mundo. Você pode decidir aproveitar o mundo. Você que está jovem, que você que é um jovem, você pode decidir aproveitar o mundo. Os prazeres do mundo. Deus não te obrigará, embora dá ordens e faz as suas reivindicações, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Só que há implicações disso. Eu posso decidir não seguir a Deus. Eu posso decidir curtir o mundo, viver na carne, viver em pecado, ter todos os prazeres desta vida. E
Posso até conseguir muito daquilo que pretendo, mas não terei parte na glória. Que eu saiba bem, que eu aproveite bem, porque a eternidade será no inferno. É por isso que Jesus diz aos fariseus, lembram-se, quando eles estão procurando a fama entre os homens, o sucesso entre os homens, Jesus diz assim, eles fazem orações das praças para que sejam vistos. Aí Jesus diz assim, digo-vos que eles já receberam a recompensa deles. Eles já receberam a recompensa deles. Nenhuma recompensa mais será dada. Que eles aproveitem. Aqui tem. Porque nenhuma mais lhes será concedida. Às vezes você vê na televisão os homens deste mundo, na internet, nas redes, nas mídias sociais, com mil prazeres longe de Deus. Eles estão aproveitando de fato. Eles estão aproveitando, mas é só isto, é só agora, por pouco tempo. Depois haverá dor, sofrimento, destruição, vergonha e ira sobre eles eternamente. É por isso que o caminho da cruz é muito melhor. O caminho estreito e apertado é incomparável, porque ele conduz para a vida eterna. Ele tem um prêmio incomparável, imensurável. Portanto, irmãos, o caminho da nossa vida para a glória é a cruz. É sofrer fazendo a vontade de Deus. Veja o que continua o texto dizendo. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Agora veja a segunda parte. Para que o filho te glorifique a ti. Irmãos, Jesus não vê a glorificação dele como um fim em si mesmo. Jesus vê a glorificação dele como um meio do Pai ser glorificado. E não é assim, irmãos? Quando nós damos glória a Jesus, nós estamos também glorificando aquele que o enviou. Quando nós pensamos no amor de Jesus por nós, nós estamos dando glória àquele que nos amou e nos enviou o seu Filho amado para morrer por nós. O propósito final de Cristo é glorificar, Márcio, ao Pai. Ele não está pensando nele. Como poderia? Ele nunca pensou em si mesmo, ele sempre está pensando no Pai. A comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Lembra, ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade, ou seja, eu vivo para a vontade do meu Pai. E agora ele diz, Pai, glorifica-me a mim, para que eu glorifique a Ti. Dá-me a graça, ó Pai, de ser glorificado fazendo a Tua vontade, para que a glória seja do Senhor. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós pensamos na salvação por meio de Cristo, nós glorificamos a Deus, porque nos deu tal salvação. Você não ora assim? Senhor Pai, Deus Pai, obrigado por nos ter enviado o Teu Filho, porque o Filho nos amou até a morte, e morte de cruz. O Filho é paciente conosco, o Filho é o nosso pastor, o Filho perdoou os nossos pecados, o Filho nos garantiu o céu, ó Pai, nós te louvamos pelo Filho. Essa é a ideia, você está glorificando o Pai por meio da obra do Filho, da glorificação do Filho. E o Filho pensava nisso. Aliás, o Filho sempre pensa nisso, na glória do Pai. E aí, meus irmãos, eu tenho outra aplicação para nós aqui. O Senhor Jesus jamais procurou a sua glória, mas sempre procurou glorificar a seu Pai em todas as coisas. Nós também, irmãos, somos ordenados, seguindo os passos de Jesus, a buscar em todas as coisas a glória de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer saiais para algum lugar, quer vejais alguma coisa na internet, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, em tudo que realizarmos, essa é a pergunta que antes devemos nos fazer. Isso que eu pretendo realizar glorifica ao Pai? Está de acordo com sua palavra? Falar isso ao fulano ou ao ciclano glorificará o nome de Cristo? Será que se eu falar assim, Deus será glorificado no meu falar?
Pensar isso que eu estou pensando glorifica ao Senhor Jesus Cristo, que sonda os meus pensamentos e sabe o que eu penso? Deus será glorificado se eu me casar com essa pessoa? Deus será glorificado se eu me casar com essa pessoa? A minha união com essa pessoa glorifica a Deus? Vai acrescentar alguma coisa na glória de Deus? Se a resposta é não, então termina o namoro. Termina já. Termina já, porque você não foi chamado a namorar e se casar para a sua glória, mas para a glória de Deus. Você não foi chamado para se casar para o seu bem-estar em última questão, mas para a glória de Deus. Se você casar com um crente, se você casar com uma crente, você estará bem, isso fará bem a você, graças a Deus. Mas você não foi chamado para casar para fazer-se bem a si mesmo, ou fazer bem a si mesmo, mas para a glória de Deus. Este casamento glorificará a Deus. Essa maneira que eu estou criando os meus filhos glorifica a Deus. Essa maneira que eu crio os meus filhos está glorificando a Deus. A maneira que eu obedeço os meus pais, ou deixo de fazê-lo, coopera para a glória de Deus. Será que o meu relacionamento com os meus pais glorifica a Deus? Pessoas que vêm dão glória a Deus por isso. Irmãos, por fim, nosso objetivo final é a glória de Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, como era de Cristo também. Pai, glorifica-me a mim, para que o Filho glorifique a ti. Em última instância, o objetivo final é a glória de Deus. Mas vamos mais. Versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, carne aqui é sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmãos, Jesus Cristo foi dada a ele toda a autoridade. Lembram-se que ele vai falar lá depois de ressuscitado, lá no final do Evangelho de Mateus? Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Aqui o Filho diz: Pai, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O Senhor Jesus é Senhor de toda a carne, de toda a humanidade. Ele é Senhor dos crentes e dos ímpios. O ímpio que está agora em sua cama, o incrédulo que está agora a revolver-se na sua cama, ao invés de estar cultuando ao Senhor no dia dele, é do Senhor Jesus também. Ele pertence ao Senhor Jesus. Embora ele não saiba, embora ele se revolte, mas ele não pode sair do senhorio de Cristo. E porque ele pertence ao Senhor, o Senhor tendo autoridade sobre ele, é que o Senhor, se ele não se arrepender, o Senhor o enviará ao eterno inferno de sofrimento. É porque ele pertence ao Senhor. É por isso que Jesus vai enviar homens ao inferno, porque os homens são dele. Se ele não tivesse autoridade sobre os homens, os ímpios, ele não poderia fazer nada com eles. Mas porque ele tem toda a autoridade sobre toda a carne, é que ele condena os réprobos. Ele condena os incrédulos. Assim também como ele salva graciosamente a nós pecadores, eu e você, pecadores miseráveis. Ele também tem poder para salvar, porque ele foi dado a ele autoridade sobre toda a carne, para conferir vida eterna a todos a quem ele quer. Ou melhor, como diz o texto, a todos aqueles que o Pai lhe deu, que é claramente aqui predestinação, para que o Filho conceda vida eterna, ó Pai, a todos os que lhe deste. Então Deus deu uma parte dos homens ao Filho, e a estes, que o Pai deu ao Filho, é que o Filho concede vida eterna na autoridade que tem. O Filho não concede vida eterna a todos, mas àqueles que o Pai lhe deu, como ele diz aqui, que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então não é todo mundo, nem todo mundo tem vida eterna. E essa é uma questão que nós devemos pensar de todo o nosso coração e nos determos em muito tempo pensando sobre ela. Nós somos do Pai e fomos dados ao Filho, porque se eu não sou do Pai e não fui dado ao Filho por consequência, eu não tenho a vida eterna. Mas você me pergunta, como é que eu posso saber, pastor, se eu sou do Pai e o Pai me deu ao Filho? Se você faz a vontade do Filho, se você honra e glorifica o Pai,
Se você vive para a glória de Deus, então esta é a evidência de que você pertence a Deus e Deus lhe deu ao Filho. A evidência é essa. Se a sua vida mudou, é porque você pertence ao Filho, porque todo aquele que o Pai dá ao Filho, o Filho muda. O Filho concede vida. E que vida é essa? É a vida eterna. Agora veja uma definição de vida eterna aqui. Veja, versículo 3, vamos ler juntos? Me ajudem, por favor, leamos aí. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, veja, isso aqui é deveras vital para nós hoje aqui, para todos nós que estamos aqui. Isso aqui é deveras, é a coisa mais importante que você tem que entender. O que é a vida eterna? A vida eterna não é mera existência sem fim. Quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa em viver sem fim. Eu vou viver, não vou morrer nunca. É claro que isso está inserido na ideia, na essência de vida eterna. Mas a vida eterna é mais do que isso. Jesus define vida eterna como o conhecimento do único Deus verdadeiro e o conhecimento de Jesus Cristo por Ele enviado. A vida eterna é esta, 2 pontos. Qual é a vida eterna? É viver para sempre? É antes disso. É que te conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmão, querido, é por isso que você tem vida eterna. Você pode ter vida eterna hoje, mesmo sendo que você, possivelmente, se Cristo não voltar antes, você vai morrer. E eu também. É por isso que eu e você podemos agora ter vida eterna. Mesmo que, se o Filho não voltar antes, nós morramos. E voltaremos a viver, como foi prometido. Mas nós já temos a vida eterna. Por quê? Porque vida eterna é o conhecimento de Deus, o verdadeiro, e de seu Filho Jesus Cristo. E o que significa conhecer a Deus e o Filho? Significa conhecê-los intelectualmente, ter informações, apreensão intelectual, conhecimento do texto bíblico. Não, é mais do que isso, muito mais do que isso. É comunhão, é amor. A gente sabe que para o judeu, conhecer alguém é amar, é ter íntima comunhão. Quando nos textos bíblicos do Antigo Testamento não fala de conhecer alguém, é ter comunhão, é ter amor com a pessoa, relacionamento íntimo. Então conhecer a Deus e a Jesus Cristo é amar a Deus e o Senhor Jesus Cristo, é confiar em Deus e no Senhor Jesus Cristo, é obedecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é esta: que amem o Senhor e a Jesus Cristo, que confiem no Senhor e em Jesus Cristo, que obedeçam o Senhor e em Jesus Cristo. Quem tiver essas coisas tem a vida eterna. Esta é a vida eterna, e é por isso que você pode tê-la agora. Você não precisa esperar no último dia. Você pode tê-la agora, se você confia no Filho de Deus, se você ama o Filho de Deus, se você obedece o Filho de Deus, se você se arrepende diante do Filho de Deus, se Ele é a sua vida, você tem a vida eterna. Porque a vida eterna é a comunhão com Cristo, é o amor a Ele, é a dependência plena dEle. Esta é a vida eterna. E aqueles que são agraciados com esta vida eterna viverão eternamente, ainda que morram, viverão eternamente. Mas a vida eterna é agora. A vida eterna pode ser dada e concedida agora pelo Filho. Se você conhecer a Deus e o amor dEle, e se entregar a Ele e a sua vontade, e em fé confiante. A vida eterna não é pertencer a uma igreja, irmãos. A vida eterna não é pertencer a um lar cristão. A vida eterna não é ter muito tempo de membresia numa igreja. A vida eterna é ter comunhão com o Pai e o Filho. A vida eterna é amar o Pai e o Filho e guardar os seus mandamentos. Irmãos,
Outra coisa que aprendemos aqui é que Jesus Cristo é Deus. Irmãos, é um absurdo. É a maior das heresias dizer que Jesus Cristo não é Deus. Irmãos, pensem comigo. Como é que um homem, um pecador, se Jesus Cristo é apenas um homem como eu e você, como é que ele poderia fazer uma afirmação dessa aqui? Que a vida eterna é conhecer o Pai e a Ele. É como se eu chegasse hoje diante de vocês e dissesse assim: irmãos, a vida eterna é conhecer a Deus e a mim, viu? Quem tiver comunhão comigo tem vida eterna. Seria isso, irmãos. E vocês corretamente julgariam: olha, o pastor pirou. O pastor enlouqueceu. E com razão. Porque o pastor é um pecador como vocês. Mas Cristo não. Se ele não é Deus, ele é um louco. Porque dizer o que ele disse aqui, a vida eterna é conhecer ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Quem tiver comunhão comigo tem a vida eterna. Só Deus pode dizer algo assim, irmãos. Só Deus tem essa autoridade. Vamos caminhar por fim? Eu te glorifiquei na terra, versículo 4, consumando a obra que me confiaste para fazer. É interessante que Jesus usa o verbo no passado, né? Consumando a obra. Ou seja, a ideia ali no presente, né? Consumando a obra, melhor, né? Consumando a obra. A ideia de que ele já vislumbra a cruz como já realizada. Ele ainda, Tiago, vai, Thaís, a cruz, Denilson, mas ele já a vê como realizada. Ele diz consumando a obra. A ideia é que a resignação de Jesus Cristo é de tamanha que ele não se desviará da cruz de forma alguma, por motivo algum, como fora de fato. Então ele já vê, Arthur querido, a obra consumada, consumando a obra. Tal era a resignação do Senhor Jesus Cristo em dar-se por nós na cruz, como de fato ele fez. E ele não errou. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus Cristo é Deus novamente, Jorge. A glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo? Como é que ele poderia ser um homem, irmãos, e estar antes que houvesse mundo? É por isso, meus irmãos, que ou nós cremos na Bíblia e cremos que Jesus é Deus, ou não cremos em nada. Porque ninguém pode falar: e me glorifique a mim com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso aponta para a divindade e a eternidade do Verbo, do Filho, de Jesus de Nazaré. Ele tinha glória antes que tudo isso que nós vemos e o universo que nós não vemos existisse. Ele estava lá. Tanto que João vai dizer no capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora ele ratifica isso com outras palavras. Mas eu vou terminar aqui, e com algo não de só menos importância para nós. Irmãos, o texto diz que o Senhor Jesus Cristo concluiu toda a obra da redenção que o Pai lhe havia ordenado realizar. Presta atenção aqui, irmãos. O Senhor Jesus Cristo consumou toda a obra que o Pai lhe enviou para realizar. Olha o que ele diz no versículo de número 4: eu te glorifiquei na terra, consumando, terminando completamente com a obra que me enviaste a realizar. Nada ficou, meus irmãos, para ser completado. Nada. Da obra da redenção, da obra que nos é suficiente para nos salvar, eficaz para nos salvar, a todos nós aqui, independente de sermos pecadores, e quão grandes pecadores nós somos, toda a obra de salvação foi consumada. Tanto que o grito da cruz ecoa aqui. Lembram-se do grito da cruz do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça,
rendeu o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Tudo o que deveria ser feito foi realizado por Cristo. Está consumado. É por isso que o Senhor Jesus, irmãos, lembram-se que quando ele é assunto aos céus, depois de ressuscitado, Leandro, ele sobe aos céus, Isaac e Cida, e Diácono Gil. E lá nos céus, você se lembra como ele geralmente é descrito? Como é que Jesus Cristo geralmente é descrito na Bíblia, no Novo Testamento, lá no céu? Ele está o quê? Assentado, à destra de Deus. Irmãos, alguém que está sentado, está descansando. A ideia é que a obra acabou. É por isso que ele está sentado. É porque ele descansou da obra. Não tem mais nada para fazer. Se tivesse alguma coisa para fazer, ele estava de pé. Mas ele está sentado à destra de Deus. Acabou. Aquilo que era suficiente para nos salvar já foi feito tudo. É interessante. Da mesma forma que Deus, lá no Gênesis, lá nos capítulos primeiros de Gênesis, da criação, Deus descansa. Lembra-se? Quando Deus terminou a obra da criação e no sábado descansou o Senhor, o Filho, da mesma forma, descansa da obra da redenção. Assim como Deus descansou da obra da criação, o Filho descansou da obra da salvação. Não há mais nada para ser feito. E deixa eu lhes falar o que isso tem a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Por que é tão difícil nós crermos nisso? Irmãos, veja, por que é tão difícil nós crermos que Jesus Cristo fez tudo? Aí você diz assim, mas pastor, eu creio que ele fez tudo. Tá, meu irmão, mas eu e você não vivemos assim. Nós vivemos de tal maneira como se tivesse alguma coisa para fazer ainda. Por que nós lutamos contra essa doutrina? Que a obra da salvação foi consumada, que não há mais nada que nós tenhamos que fazer. Nós já estamos salvos hoje e sempre. Eu digo por que nós temos dificuldade. Porque nós somos deveras orgulhosos. Eu e você. Mas nós não percebemos isso, mas nós somos. Cremos que somos realizadores da nossa própria salvação. E é por isso que nós sofremos tanto. Por quê? Porque como nós, mesmo que inconscientemente achamos que temos que fazer algo para Deus, para Ele nos aceitar, como nós somos falhos e não conseguimos, nós vivemos a sofrer. Nós vivemos angustiados, porque parece que Deus nunca vai nos aceitar, porque nós estamos sempre errando. Nós nunca descansamos. Nós nunca descansamos. Eu estou falando, irmãos, de pecadores que têm descanso. Você e eu somos pecadores. Mas mesmo assim nós temos descanso. Quando você e eu pecamos, nós temos um Salvador. Nós temos alguém que perdoa os nossos pecados, que nos traz alívio. Quando nós quebramos a aliança, alguém que a cumpriu por nós e levou a nossa culpa sobre Ele, para que nós não fôssemos mais culpados. Somos sempre aterrorizados pela culpa de não realizarmos o suficiente, quando deveríamos descansar naquele que fez todas as coisas por nós, naquele que morreu e ressuscitou por pecadores eleitos e os garantiu a entrada no reino, apesar de serem ele quem são. Irmãos, eu termino. O segredo de uma vida realmente cristã é o quanto descansamos na obra consumada de Jesus Cristo. Aquele que apreendeu essa verdade e descansa nela é o mais feliz dos homens. Lembra de Jesus disse? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E a vida com Cristo é assim mesmo. É uma vida leve e suave, nesse sentido. Não é uma vida tentando ser perfeccionista para alcançar o céu, mas procurando agradar aquele que conquistou o céu por nós. Isso é a vida cristã. Não é uma vida mais de medo, mas é uma vida de
sublime contrição humilde e grata obediência àquele que fez tudo por nós. Porque ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. Não há mais nada que você precisa fazer para ser salvo. Só crer em Cristo e descansar na justiça dele. Ele é a sua justiça. É por isso que o Evangelho, e nós não nos cansamos de dizer, é por isso que o Evangelho é boa nova. É uma nova, alegre, feliz. É por isso que o Evangelho é tão doce. Porque ele nos dá algo que nós jamais poderíamos alcançar por nós mesmos. Ele nos dá completamente, de maneira plena, a salvação em Cristo. Aquele que consumou a obra em nosso lugar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que nós descansemos nele, aquele que consumou toda a obra de salvação por nós. Amém.